O termo pistoleiro é muito usado em discussões sobre o Velho Oeste. Apesar da palavra ser uma frase geral para descrever várias profissões na fronteira ocidental. Poderia referenciar fazendeiros e arquétipos de cowboy que você vê em representações artísticas do período. Também pode se relacionar a opostos polares. Tanto os homens da lei quanto os fora da lei eram formas de pistoleiros, sempre armados e prontos para um show, seja para o bem maior ou para o mal egoísta. Até mesmo pessoas presas com os rótulos de trapaceiro e jogador eram geralmente referidas como pistoleiros. De todas as profissões abrangendo todas as indústrias, o subgrupo mais fascinante de pistoleiros eram os caçadores de recompensas, homens enviados tanto pelo governo quanto por entidades poderosas para se aventurar pela terra em busca de foras da lei procurados. Embora a caça à recompensa não fosse uma carreira tão popular quanto muitos filmes de Hollywood sugerem, era uma maneira de alguns dos pistoleiros mais experientes e isolados ganharem a vida, enquanto usavam seus talentos da melhor maneira possível. Para cobrir essas figuras intrigantes e incendiárias do folclore da fronteira ocidental, aqui está o próximo vídeo em nossa série de caçadores de recompensas famosos e infames, continuando com o lendário assassino e atirador campeão James Deacon Jim Miller, às vezes mais conhecido por seu contratado, Sober K. Killer Miller. James Brown Miller nasceu em 25 de outubro de 1861, em Van Buren, Arkansas. Sua juventude foi uma época turbulenta de infortúnio, com eventos extraordinários que moldaram seu caminho como caçador de recompensas. A infância de Miller foi marcada por mudanças frequentes da família. Quando ele tinha apenas 1 ano, seus pais se mudaram para Franklin, Texas, deixando para trás suas raízes do Arkansas. Seu pai, Jacob Miller, um pedreiro habilidoso, desempenhou um papel na construção do primeiro prédio do Capitólio em Austin, Texas, um testemunho das contribuições de sua família para o estado emergente. Infelizmente, a tragédia ocorreu quando Jacob faleceu, deixando sua esposa, Cynthia Bacha Miller, para criar seu filho. Cynthia decidiu mudar a família para Yvonne, Texas, onde seus pais moravam. Porém, em 1869, a vida tranquila deles nesse novo lugar tomou um rumo sombrio. James Brown Miller, de 8 anos, se viu no centro de um incidente perturbador quando seus avós foram encontrados assassinados em casa. Chocantemente, Miller foi preso em conexão com o crime. Mas ele nunca foi processado. As circunstâncias em torno dos assassinatos e o envolvimento de Miller permanecem envoltas em mistério e especulação, sem nenhuma evidência conclusiva confirmando sua culpa. A vida do diácono Jim tomou mais um rumo sombrio em 1884, marcando um momento crucial em sua jornada de um começo problemático para uma figura notória nos anais da história do Oeste. Após perder o pai e ser preso pelos assassinatos de seus avós, a vida de Miller mudou completamente. Sua irmã, Georgia, e seu marido, John Thomas Coop, estenderam uma linha de vida a ele, convidando-o para a fazenda deles em Plum Creek, perto de Gatesville, Texas. Na época do censo de 1880, James estava listado como 19 anos e residindo no condado de Coryell, Texas, ao lado de seus irmãos e sua mãe viúva. Parecia que ele estava no caminho para uma existência mais estável dentro do ambiente familiar. No entanto, uma altercação trágica e fatal logo perturbaria a aparência de normalidade. Em 30 de julho de 1884, uma discussão entre Miller e seu cunhado, John Coop, culminou em violência. Miller atirou e matou Coop, que dormia em sua varanda com uma espingarda. O assassinato chocou a comunidade e maculou ainda mais a já problemática história de Miller.
Após ser preso pelo assassinato, Miller foi julgado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Parecia que suas ações passadas finalmente o haviam alcançado e a justiça finalmente estava sendo feita. Contudo, os advogados de Miller se apegaram a uma tecnicidade, levando o caso ao Tribunal de Apelações do Texas. Lá, a condenação foi anulada e James Brown Miller se viu mais uma vez escapando do alcance da lei. Nos anos 1880, a jornada de Jim Miller como caçador de recompensas tomou um rumo peculiar. Miller, anteriormente conhecido como um empregado contratado e um cowboy, foi preso e desarmado por um jovem xerife adjunto de San Saba, chamado Dee Harkey. Esse encontro foi um ponto de virada na vida de Miller, trazendo-o para a esfera da aplicação da lei. O xerife adjunto Dee Harkey se tornaria mais tarde um dos mais famosos homens da lei do Oeste, demonstrando as fronteiras fluidas entre aqueles que mantinham a lei e aqueles que operavam em suas margens no Velho Oeste. Depois desse primeiro encontro, Miller aventurou-se no condado de McCulloch, onde trabalhou como cowboy no rancho de Emanuel Mann e Clements Sr. Curiosamente, Clements era um homem violento e o primo mais velho do notório, fora da lei, John Wesley Harding. Durante seu tempo no rancho Clements, Miller desenvolveu relações próximas com o filho de Emanuel Manny Clements Jr. e a filha de Manon, Sally. Jim Miller e Sally Clements se casariam no condado de McCulloch, em 15 de fevereiro de 1888. Juntos, o casal teria 4 filhos. Um dos aspectos mais intrigantes da história de Jim Miller é sua evolução como um assassino endurecido. O incidente envolvendo o delegado Dee Harkey marcou sua entrada no mundo da aplicação da lei, mas os métodos e a reputação de Miller logo assumiriam um caráter distintivo que se assemelhava mais a um desesperado violento. É durante este período que Miller adotou seu estilo característico, empunhando uma espingarda para confrontar seus alvos, uma abordagem que mais tarde se tornaria infame. O tiroteio do Marechal de Bellinger, Joe Townsend, é um exemplo notável deste estilo, onde Townsend foi emboscado e gravemente ferido. Embora Townsend tenha sobrevivido, o confronto entre ele e Miller resultou na amputação de seu braço. Após sua prisão e desarmamento pelo delegado Dee Harkey, a vida de Jim Miller tomou outro rumo sombrio. Ele logo se encontrou colaborando com uma gangue de foras da lei sem nome em San Saba County, Texas, onde embarcaram em uma onda de roubos a trens e diligências, muitas vezes deixando morte em seu rastro. Simultaneamente, Miller diversificou seus empreendimentos, investindo em um saloon em San Saba, demonstrando o espírito empreendedor que não era incomum entre aqueles que viviam na fronteira. No entanto, é a sua nova carreira como assassino que se destaca como uma faceta particularmente impressionante de sua vida. Miller declarou abertamente sua disposição para matar em troca de ganho financeiro, com relatos sugerindo que seu preço variava de $150 a $2.000, uma quantia substancial para a época. A notoriedade de Jim Miller como assassino foi construída em sua habilidade de realizar o trabalho de forma rápida e eficaz. Ele adotou o estilo de assinatura mencionado, frequentemente empregando uma espingarda para emboscar seus alvos sob a cobertura da noite. Este método o diferenciava dos pistoleiros de saque rápido prevalentes no Velho Oeste, priorizando eficiência fria e calculista, em vez de exibicionismo. O que torna a história de Jim Miller ainda mais intrigante é seu comportamento. Apesar de sua profissão sombria e nefasta, ele se apresentava como um indivíduo de maneiras suaves e respeitável. Ele era conhecido por sua aparência impecavelmente bem vestida, frequentemente usando uma camisa branca com um colarinho duro, um alfinete de gravata em sua lapela, um anel de diamante e um pesado casaco de fraque, mesmo em clima escaldante.
A vida dupla de Jim Miller, como um metodista devoto que frequentava a igreja e lia a Bíblia, lhe rendeu o apelido de Diácono Jim. Sua natureza afável e polidez o tornaram querido pelos moradores da cidade, mostrando como as aparências enganam no Velho Oeste. São essas contradições que tornam a história de Miller um exemplo fascinante dos papéis e identidades complexas e sempre em mudança dos pistoleiros no Velho Oeste. E talvez a maior contradição de toda a vida de Miller, seu tempo como um homem da lei, uma fachada para encobrir sua carreira como assassino de aluguel, estava prestes a começar. Depois de seu tempo como fora da lei anônimo, Miller percorreu a fronteira entre Texas e México, com poucos registros de suas atividades nesse período. Foi durante esse tempo, no entanto, que ele mais tarde afirmaria ter marcado um bastão com os homens mexicanos que ele havia matado na fronteira. Pouco depois, Miller estava no condado de Reeves, Texas, onde ele se tornou xerife adjunto e depois marechal da cidade de Picos. Em 1891, ele já havia estabelecido presença integral em Picos, devido à oportunidade de emprego oferecida pelo xerife do condado de Reeves, George A. Bud Frazier. O jovem xerife de 27 anos, relativamente novo no cargo, precisava de um delegado para ajudar a manter a lei e a ordem na cidade da fronteira. Em uma época em que investigações sobre o passado de alguém eram consideradas indelicadas, Frazier contratou Miller sem se aprofundar muito em seu histórico, uma decisão que teria consequências graves. Jim Miller mudou sua família para Picos, aparentando levar uma vida respeitável. Ele seguiu cultivando sua falsa imagem de cidadão respeitável, ganhando cada vez mais confiança das pessoas com quem caminhava pelas ruas da cidade Estrela Solitária. Enquanto isso, Picos e a região ao redor eram assoladas por roubo de gado e furto de cavalos, problemas que exigiam a intervenção da polícia. Miller dedicou-se a perseguir os ladrões responsáveis por esses crimes, mas sua incapacidade de capturar qualquer um deles levantou suspeitas na comunidade. Outro pistoleiro local e personagem durão, Barney Riggs, aconteceu de ser cunhado de Bud Frazier e teve problemas com a ineficácia de Miller em lidar com o crescente problema de roubo. Riggs começou a questionar se o próprio Miller poderia estar envolvido nos roubos. Ele sugeriu a Frazier que Miller fosse demitido de seu cargo, uma proposta recebida com diversão pelo vice. Com o apoio dos membros de sua igreja e sem evidências concretas para apoiar as alegações, Jim Miller conseguiu manter seu papel como vice. No entanto, seu mandato tomaria um rumo mais sombrio quando ele matou um prisioneiro mexicano inocente, alegando que o homem estava tentando escapar. Este incidente levou Frazier a investigar mais a fundo, pois Barney Riggs alegou que Miller havia assassinado o prisioneiro para silenciá-lo, temendo o conhecimento que o homem possuía sobre mulas roubadas escondidas pelo vice. Quando Frazier descobriu que Riggs estava correto e localizou as mulas roubadas, ele tomou uma ação rápida, demitindo Jim Miller. Esta demissão marcou o início de uma rixa letal entre George A. Bud Frazier e Jim Miller, que persistiria nos anos seguintes. Após suas façanhas como xerife adjunto, Miller permaneceu uma figura proeminente na aplicação da lei na cidade. Na eleição para xerife de Pico de 1892, ele concorreu contra seu ex-empregador, Bud Frazier, mas sofreu uma derrota. No entanto, esse revés não desencorajou Miller a buscar uma posição de autoridade. Ele foi nomeado marechal da cidade de Pico, um papel que moldaria ainda mais sua notória carreira. Como marechal Jim Miller, ele não perdeu tempo em consolidar seu poder, contratando indivíduos com uma inclinação para a violência e a ilegalidade. Entre seus associados notáveis estavam Bill Earhart, um pistoleiro de Hardin, e John Denson, outro membro da família Hardin.
Eles foram acompanhados por Martin Q. Harding, cuja relação com John Wesley Harding é desconhecida. No entanto, eles se referem a si mesmos como primos, talvez destacando as relações complexas e fluídas dentro das comunidades do Velho Oeste. Em maio de 1893, o xerife Bud Frazier estava fora a negócios, criando uma oportunidade para o elemento criminoso de Miller exercer controle sobre a cidade de Picos. Concomitantemente, Miller e seus capangas tramaram um sinistro plano para assassinar Frazier em seu retorno. O plano deles envolvia encenar um tiroteio na plataforma da estação ferroviária com um cúmplice posicionado nas proximidades para atirar em Frazier, fazendo parecer que ele havia sido morto por uma bala perdida. No entanto, um golpe do destino ocorreu quando um homem chamado Con Gibson ouviu o plano enquanto estava em um salão local. Alarmado com o perigo iminente, ele assumiu a responsabilidade de contatar Frazier e alertá-lo sobre a ameaça. Frazier, por sua vez, procurou os renomados Texas Rangers, solicitando sua assistência. Quando Frazier voltou a Picos, estava com os Texas Rangers, decididos a prender os conspiradores. O capitão John R. Hughes prendeu rapidamente Jim Miller, Manny Clements e Martin Harding. Os três homens foram indiciados em 7 de setembro de 1893 por conspirar para assassinar Frazier. O caso foi posteriormente transferido para julgamento em El Paso. No entanto, o curso da justiça tomou um rumo inesperado. Con Gibson, a principal testemunha da acusação, fugiu para a vizinha Eddy, agora Carlsbad, Novo México, onde o capanga de Miller, John Denson, foi fatalmente baleado. Com a testemunha-chave desaparecida, o Estado teve que libertar os três prisioneiros, frustrando aqueles que buscavam justiça. Embora Jim Miller tenha mais uma vez escapado das garras da lei, a situação volátil deixou um impacto duradouro em Picos. Miller, tendo perdido sua posição como marechal, investiu em um hotel na cidade, apresentando uma imagem de um cidadão respeitável. Contudo, tensões latentes cresciam conforme rumores indicavam que o xerife Frazier era incapaz de lidar com Miller e inadequado para sua função. Nos 6 meses anteriores, Con Gibson, agora uma figura pivotal que anteriormente havia exposto um plano para assassinar o xerife Bud Frazier, teve um fim misterioso. No entanto, seu assassinato permaneceu sem solução, um acontecimento comum no ambiente, frequentemente sem lei do Velho Oeste. Naquele fatídico dia de abril, Frazier confrontou Jim Miller nas ruas de Picos, alegando seu envolvimento no assassinato do fazendeiro Con Gibson. A troca entre os dois homens estava carregada de tensão, com Frazier acusando abertamente Miller de ser um ladrão de gado e assassino. Sem esperar que Miller pegasse sua espingarda, Frazier atirou, acertando o caçador de recompensas no braço direito, perto do ombro. No meio da confrontação, Miller tentou revidar, disparando sua arma com a mão esquerda e, inadvertidamente, atingindo um espectador inocente, Joe Kranz, um comerciante local. Imperturbável, Frazier continuou a descarregar seu revólver de 6 tiros no peito de Miller antes de se afastar, mas deixando seu adversário fatalmente ferido. Para espanto de muitos, incluindo Frazier, Miller sobreviveu milagrosamente ao brutal confronto. Seus amigos o ajudaram, levando-o para seu hotel. A surpreendente resistência demonstrada por Miller, apesar do ataque de balas, deixou muitos perplexos. A revelação de uma couraça de metal escondida sob o casaco de Miller ofereceu uma visão sobre o segredo de sua sobrevivência. Ficou claro por que ele sempre usava um casaco grosso. Foi uma escolha estratégica para se proteger de possíveis agressores. Essa revelação permaneceu oculta para Bud Frazier, que continuou no escuro em relação à preparação de Miller. Após o tiroteio, uma calma tensa se instalou em Picos, enquanto Miller se recuperava nos meses seguintes.
Embora ameaças e animosidade tivessem fervilhado entre os dois homens, a altercação física parecia ter seguido seu curso. Apesar do tempo passado, a animosidade de Frazier em relação a Miller não diminuiu. Sua raiva fervilhante o levou de volta a Picos no mês seguinte, determinado a acertar as contas com um homem conhecido como Diácono Jim. O encontro crucial ocorreu em frente à oficina de ferreiro de Zimmer, em 26 de dezembro de 1894. A história de ameaças e tensão entre os dois homens atingiu seu ápice quando Frazier, consumido pela raiva, sacou sua arma e disparou 2 tiros no braço direito e na perna esquerda de Miller. Diante deste ataque, Jim Miller revidou, embora com sucesso limitado, disparando com a mão esquerda enquanto lutava para manter o equilíbrio. Frazier, inabalável, avançou e disparou mais 2 balas no peito de Miller. Surpreendentemente, Miller permaneceu de pé, desafiando as probabilidades e perplexando o ex-xerife. Confuso e incrédulo, Frazier fez outra retirada apressada. E só mais tarde, ele descobriu a verdade sobre a placa protetora que havia salvo a vida de Miller mais uma vez. O conflito contínuo entre Frazier e Miller tomou um rumo jurídico inesperado em março de 1895, quando John Wesley Harding, que se transformou em advogado enquanto estava na prisão, chegou a Picos. Ele apresentou acusações de tentativa de homicídio contra Bud Frazier em nome de Jim Miller, instigando uma batalha jurídica que intensificaria ainda mais a inimizade entre os dois homens. O julgamento do ex-xerife, programado para ser ouvido em El Paso, ofereceria uma resolução jurídica para as hostilidades em curso. No entanto, antes do julgamento, o notório John Wesley Harding encontrou um fim prematuro, interrompendo os procedimentos jurídicos. Apesar do julgamento iminente de Frazier, a morte de Harding trouxe um fim abrupto e inconclusivo ao confronto jurídico. Finalmente, Frazier foi absolvido em maio de 1896, uma decisão que enfureceu ainda mais Jim Miller, deixando-o com um desejo profundo de vingança, e desta vez, de uma vez por todas. Mas sua lista de alvos ia além de Bud Frazier, pois ele também tinha um profundo ódio por Barney Riggs, o durão pistoleiro que havia anteriormente exposto os crimes de Miller enquanto ele era delegado. Barney Riggs, descrito como o único homem a quem o assassino Jim Miller realmente temia, era um homem marcado aos olhos de Miller, agora determinado a se vingar de todos que o prejudicaram. Na maneira típica da época, Miller planejou a queda de Riggs. Em 1896, John Denson e Bill Earhart, capangas de Miller, foram ouvidos em Fort Stockton, Texas, ameaçando Barney Riggs. Posteriormente, eles partiram para o Texas com a intenção de executar a vingança de Miller contra seu inimigo. Porém, as marés do destino mudaram quando o delegado federal dos Estados Unidos da América, Day Harkey, ciente da reputação de Miller, telegrafou Riggs, alertando-o sobre o perigo iminente. Barney sabiamente atendeu a este conselho, evitando os capangas quando eles chegaram em Picos. Apesar da cautela de Riggs, numa manhã fatídica de 3 de março de 1896, ele foi encontrado sozinho, enquanto substituía temporariamente um amigo como bartender no salão de R.S. Johnson. Denson e Earhart, ainda determinados apesar das fugas anteriores de Riggs, invadiram o local. No caos que se seguiu, um tiro de Earhart atingiu de raspão Barney Riggs, que reagiu rapidamente, devolvendo o fogo e matando Bill Earhart. Posteriormente, ele lutou com John Denson, que tentava escapar. Riggs, no entanto, perseguiu Denson pela rua e, em um último ato de autodefesa, atirou na parte de trás da cabeça dele, terminando a vida de Denson no local. O esquema de Jim Miller para eliminar o único homem que ele temia falhou.
Após a violenta confrontação, Barney Riggs se entregou e enfrentou um julgamento por assassinato. Surpreendentemente, Riggs foi absolvido. Após perder a reeleição como xerife, Bud Frazier saiu de Picos e se refugiou em Eddy, Novo México, atualmente chamada de Carlsbad. No entanto, apesar do perigo que rondava em Picos, Frazier retornou à área vários meses depois para visitar sua mãe e irmã em Toyah, Texas. Ele sabia do perigo que Miller representava, mas os laços familiares o trouxeram de volta à região arriscada. Como esperado, Miller logo soube da presença de Frazier na área. A manhã de 13 de setembro de 1896 se provaria fatal. Bud Frazier se encontrava em um jogo de cartas com amigos em um salão de Toyah, distribuindo as cartas quando Jim Miller abruptamente empurrou as portas do salão. Em um instante, Miller apontou uma de suas espingardas e desencadeou uma devastadora saraivada, disparando ambos os canos em Frazier, com o resultado macabro de quase decapitar o ex-xerife. No imediato rescaldo do chocante assassinato, a irmã angustiada de Frazier, talvez movida pela dor e raiva, confrontou Miller com uma arma. Miller respondeu friamente com uma ameaça arrepiante. "Vou te dar o que seu irmão recebeu. Vou atirar bem na sua cara." Apesar do ato hediondo cometido, Jim Miller escapou da justiça novamente, sendo absolvido do assassinato de Frazier. Sua defesa se baseou na audaciosa alegação de que não havia feito nada pior do que Bud Frazier, um testemunho da ambiguidade moral da época. Durante o julgamento, Joe Earp, sem parentesco conhecido com os famosos irmãos Earp do Velho Oeste, testemunhou contra Miller. Esse ato, porém, levou à própria ruína de Joe Earp, que logo se tornou o próximo alvo na lista de Miller. Várias semanas após seu depoimento, Joe Earp foi supostamente abatido a tiros, com o próprio Miller sendo suspeito de ser o agressor. Surpreendentemente, Miller conseguiu galopar incríveis 100 milhas em uma única noite, correndo a cavalo contra o tempo para estabelecer um álibi. Até mesmo o promotor de justiça do distrito, juiz Stanley, não foi poupado da sombra sinistra lançada por Miller. O juiz Stanley, encarregado do caso de assassinato de Joe Hart, teve um fim suspeito, supostamente por intoxicação alimentar, em Memphis, Texas. Esses eventos servem como um lembrete arrepiante das consequências abrangentes e devastadoras das ações de Miller. E ainda assim, o velho diácono Jim estava apenas começando em sua busca para ser um dos, se não o mais infame assassino e caçador de recompensas que a fronteira já viu. Após sua partida de Picos, Killing Jim Miller seguiu para Memphis, no Panhandle do Texas. Lá, ele se aventurou a administrar um saloon, onde se gabava abertamente de seus inúmeros assassinatos, destacando a audácia com que ostentava suas atividades criminosas. Também é relatado que ele trabalhou novamente como xerife adjunto em meio período e em agosto de 1898, alegadamente, foi nomeado como um Texas Ranger por um breve período. No entanto, a veracidade desta afirmação permanece incerta, com muitos relatos sugerindo que Miller estava apenas se disfarçando nestes papéis. Posteriormente, Miller se encontrou servindo no condado de Hall, onde ele esteve envolvido na morte de um homem no condado vizinho de Collinsworth, enquanto desempenhava suas funções. Com a virada do século, Miller e sua esposa Sally se mudaram para Fort Worth. Enquanto Sally administrava uma pensão com a ajuda dos filhos mais velhos, seu infame pai assassino se aprofundou no ramo imobiliário e alcançou sucesso financeiro. No entanto, a atração pelo assassinato continuou a assombrar Miller, demonstrando um contraste gritante entre sua prosperidade e sua escolha de persistir em sua carreira como assassino profissional.
Foi em El Paso que Miller levou sua audácia a novos patamares, anunciando-se abertamente como um assassino profissional para contratar. Essa reviravolta sombria coincidiu com as contínuas guerras das ovelhas, um conflito violento entre pastores de ovelhas e pecuaristas, do qual Jim Miller se aproveitou ansiosamente. Ele ofereceu seus serviços aos pecuaristas, assumindo trabalhos para matar pastores de ovelhas, muitas vezes eliminando até uma dúzia de homens por meros $150 por corpo frio. No verão de 1902, Jim Miller afirmou que havia prendido 3 indivíduos que supostamente estavam roubando gado no condado de Ward. Com seu confiável rifle Winchester em mãos, ele rapidamente despachou 2 dos culpados, enquanto o terceiro, embora ferido, conseguiu se agarrar ao seu cavalo em fuga, desaparecendo na paisagem acidentada. Além disso, a era foi marcada por inúmeras disputas centradas em conflitos de terras e cercas, com os pecuaristas se opondo aos agricultores que invadiam seu território. Miller alinhou-se novamente com os pecuaristas, assumindo o papel de pistoleiro contratado para eliminar os agricultores que ousavam cercar suas terras. Nesse capítulo sombrio, Miller finalizou friamente a vida do advogado James Jarrett em 28 de agosto de 1902. Jarrett defendia os agricultores de Lubbock que disputavam com pecuaristas sobre a construção de cercas em suas terras. Os pecuaristas acreditavam que as cercas interrompiam os padrões de pastagem do gado e levaram o assunto ao tribunal. Em um perturbador desdobramento, pecuaristas procuraram Jim Miller para eliminar Jarrett, oferecendo-lhe $500 pela sinistra tarefa. No dia do acerto, Miller encurralou Jarrett quando ele dava água aos cavalos perto da fazenda. Na sombria confrontação que se seguiu, Miller teve que disparar sua arma 4 vezes para finalmente subjugar Jarrett. Sua avaliação arrepiante do assassinato refletiu a crueldade do Velho Oeste. Ele foi o homem mais difícil de matar que já enfrentei. Em 1904, Jim Miller se envolveu em uma trama igualmente sinistra quando aceitou um contrato para assassinar Frank Foer, um indivíduo com quem ele havia se envolvido em negociações imobiliárias em Fort Worth. Contudo, Frank Foer se sobressaía como um empresário honesto que ameaçava consideravelmente os esquemas ilegais de Miller. Foer havia decidido levar as práticas enganosas de Miller ao conhecimento de um grande júri, especificamente sobre a venda de lotes submersos no Golfo do México. No dia 10 de março daquele ano, Jim Miller perseguiu incansavelmente seu alvo, rastreando-o até o Hotel Westbrook. Para complicar ainda mais as coisas para Miller, Frank Foer estava acompanhado por outros 3 policiais, Dee Harkey, Jinx Clark e Tom Coggins. Apesar da presença dessas 3 figuras da aplicação da lei, Miller conseguiu separar Foer do trio enquanto eles permaneciam no saguão do hotel. Em um ato frio e calculado, ele emboscou Foer em um banheiro no andar superior. Enquanto a confusão do incidente atraía uma multidão, uma cena chocante se desenrolava. Jim Miller, com lágrimas nos olhos, caiu sobre o corpo sem vida de Frank Foer e proferiu uma proclamação arrepiante. "Eu fiz tudo o que pude para impedi-lo de pegar sua arma." Essa tentativa de apresentar o assassinato como um ato de autodefesa foi tão perturbadora quanto o próprio assassinato. Após o tiroteio, Miller procurou se render a Dee Harkey, um dos policiais presentes durante o encontro fatal. No entanto, Harkey recusou-se a participar da rendição de Miller, complicando ainda mais a situação já confusa. Jinx Clark e Tom Coggins, os outros 2 policiais no local, corroborariam mais tarde a alegação de Miller de legítima defesa, criando uma nuvem de incerteza em torno das circunstâncias do assassinato.
Apesar dos esforços para justificar suas ações, Frank Forrest sucumbiu aos seus ferimentos em 13 de março de 1904 e Deacon Jim foi absolvido pela enésima vez. A incansável busca de Jim Miller por violência e caos então o levou ao território indígena em 1906, onde ele focou na pequena cidade de Orr, Oklahoma, situada na nação Chickasaw. Em Orr, o delegado federal dos Estados Unidos da América, Ben Collins, também atuava como policial indígena. No entanto, uma nuvem escura pairava sobre Collins, pois alguns anos antes ele havia tentado prender um homem chamado Port Pruitt, uma figura proeminente em Emmett, Oklahoma. A tentativa de prisão tomou um rumo trágico quando Collins disparou sua arma, deixando Pruitt parcialmente paralisado. O incidente teve consequências de longo alcance, pois Port Pruitt e seu irmão juraram publicamente vingança contra Ben Collins. Port inicialmente contratou outro atirador, oferecendo-lhe $500 pela tarefa. No entanto, este pistoleiro contratado aceitou um adiantamento de $200, revelando a ameaça a Collins e deixando prontamente o território. Na ausência de sua primeira escolha, Port e seu irmão recorreram ao notório assassino Jim Miller, oferecendo-lhe uma soma substancial de $1.800 para lidar com seu inimigo jurado. Em 1º de agosto de 1906, enquanto Ben Collins estava cavalgando perto de sua fazenda, uma carga mortal de chumbo o atingiu, desalojando-o violentamente de seu cavalo em frente à sua casa, com sua esposa como testemunha impotente da horrível cena. Apesar das circunstâncias terríveis, o determinado policial conseguiu disparar 4 rodadas de sua arma enquanto estava no chão, mas não conseguiu evitar outro disparo de espingarda que atravessou seu rosto. O brutal ataque a Ben Collins desencadeou uma investigação minuciosa, apontando rapidamente para Jim Miller como o principal suspeito, ao lado de outro indivíduo, conhecido como Washmood. Miller se encontrou preso mais uma vez e brevemente detido na cadeia, apenas para ser liberado sob fiança em um padrão familiar. Contudo, antes do julgamento de Miller, uma sequência arrepiante de eventos ocorreu. Potenciais testemunhas contra ele tiveram mortes prematuras, silenciando suas vozes eternamente. Com uma ausência gritante de testemunhas e evidências, o caso da acusação finalmente desmoronou, tornando-se mais um caso em que Jim Miller escapou do longo braço da lei. O nome de Miller também ressurgiu em conexão com a controversa morte de Pat Garrett, um evento que ocorreu em 28 de fevereiro de 1908. A morte de Garrett estava cercada de suspeitas, com alegações de que uma disputa de terras teria motivado o assassinato. Algumas contas sugeriram que Miller havia orquestrado o assassinato, possivelmente contratando um assassino de aluguel. Apesar dos boatos, é improvável que Miller tenha se envolvido diretamente na morte de Garrett, como revelações posteriores sugeririam. Wayne Brazel eventualmente confessou o crime, jogando luz sobre os verdadeiros culpados por trás do assassinato. Além disso, Carl Adamson, que por acaso era casado com uma prima de Sally Miller, estava na companhia de Pat Garrett no momento do incidente fatal. Essa associação levou a rumores implicando Jim Miller no assassinato. Apesar dos rumores e associações, o consenso entre a maioria dos historiadores é que o assassinato de Pat Garrett ocorreu sem o envolvimento direto de Jim Miller. As complexidades do Velho Oeste e sua complexa rede de relacionamentos pessoais e profissionais muitas vezes desfocam as linhas de responsabilidade, tornando desafiador atribuir definitivamente a culpa por tais eventos. – 29 de dezembro de 1908 foi um ponto de virada na tumultuada jornada de Jim Miller pelo Velho Oeste.
Naquele dia fatídico, seu confidente de longa data e parceiro no crime, Emmanuel Manny Clements, encontrou seu trágico fim. A morte deixou Miller consumido por uma sede de vingança, um desejo que ele estava indubitavelmente preparado para agir. No entanto, o destino tinha outros planos, pois Miller se viu apresentado com uma oferta lucrativa, uma soma de $1.700 para assassinar o ex-marechal dos Estados Unidos da América, Alan Augustus Gus Bobbitt, em Ada, Oklahoma. Meses antes, Ada era uma movimentada cidade, um próspero centro de comércio de algodão. No entanto, por trás de sua fachada de prosperidade, Ada abrigava uma reputação sombria e violenta. Apenas em 1908, impressionantes 36 vidas foram ceifadas por atos de violência na cidade. Gus Bobbitt se aposentou de sua posição como delegado dos Estados Unidos da América após a estadualização de Oklahoma no ano anterior, optando por se mudar para um rancho perto de Roth, Oklahoma. Apesar de sua aposentadoria, Bobbitt continuou expressando suas fortes opiniões sobre assuntos locais e particularmente aqueles repletos de corrupção e exploração. Bobbitt condenava a prática perturbadora conhecida como esfolamento de índios. Este esquema antiético envolvia tirar proveito dos nativos americanos, que haviam recebido 160 acres de terra, cada um em troca de seu território de reserva. A lei de Oklahoma estipulava que qualquer venda de tal terra para não nativos americanos exigia a aprovação do juiz do Tribunal do Condado. No entanto, oportunistas inescrupulosos capitalizaram a situação, muitas vezes embriagando os nativos americanos e adquirindo seus lotes de 160 acres por valores tão baixos quanto $50. Horrorizado com as injustiças que testemunhava, Gus Bobbitt decidiu expor esses atos repreensíveis e lutar por mudanças significativas nos cargos eletivos da cidade e do condado. No entanto, sua defesa o colocou em conflito direto com aqueles que lucravam generosamente com o status quo. Tendo medo da erosão de seus ganhos ilícitos, essas figuras influentes recorreram ao notório Jim Miller, um homem conhecido por resolver problemas com eficiência impiedosa. Em abril, Jim Miller, acompanhado por Jesse West, Joe Allen e Barry B. Burrell, enfrentou a prisão por seu envolvimento no assassinato de Gus Bobbitt. Até 6 de abril de 1909, todos os co-conspiradores estavam presos em Ada, Oklahoma. Embora fosse amplamente reconhecido que Miller e seus associados assassinaram Bobbitt em um contrato, as evidências físicas não eram conclusivas. Os residentes de Ada estavam perfeitamente cientes de que o caso contra esses 4 suspeitos não tinha a robustez necessária para uma condenação, deixando a perspectiva perturbadora de sua absolvição iminente. Suas preocupações foram agravadas por um caso recente em que um homem chamado Stevenson, anteriormente implicado no assassinato do marechal da cidade Rudolph Cathy, em Pauls Valley, Oklahoma, em 3 de novembro de 1907, havia sido absolvido das acusações. Diante dessa injustiça percebida, algumas pessoas decidiram tomar as coisas em suas próprias mãos. Uma multidão de linchamento determinada, relatada variadamente por publicações locais, como sendo de 200 pessoas, um número que provavelmente ficava entre 38 a 40, executou seu plano. Nas tranquilas horas da manhã de 19 de abril de 1909, eles forçaram a entrada nas defesas da prisão. Uma vez dentro, a multidão apreendeu os 4 suspeitos, realocando-os à força para um estábulo abandonado situado atrás da prisão. Enquanto Jim Miller mantinha uma aura de estoicismo, os outros 3 supostamente imploraram por clemência. Os cativos foram amarrados com arame de enfardar, seus destinos selados, enquanto cordas eram penduradas nos caibros robustos acima.
Jim Miller, de pé no precipício de sua ruína, expressou 2 últimos desejos. Ele pediu que seu precioso anel de diamante fosse concedido à sua esposa e que lhe fosse permitido usar seu característico chapéu preto durante sua execução. Esses pedidos foram concedidos. Miller também perguntou sobre ser enforcado em seu estimado casaco preto, um pedido que ficou sem resposta. A execução iniciou com os colegas de Miller encontrando primeiro seu destino obscuro. Posteriormente, os vigilantes exigiram que Miller admitisse sua ladainha de crimes, e em resposta, ele supostamente declarou: "Que fique registrado que eu matei 51 homens." Com estas palavras arrepiantes, ele continuou com "Deixe-a rasgar", e voluntariamente desceu da plataforma de madeira, sustentando sua forca. Os corpos sem vida dos 4 homens balançaram nas cordas por horas, aguardando um fotógrafo para registrar a cena aterrorizante. Essas fotografias foram posteriormente vendidas para turistas curiosos em Ada, servindo como um mórbido lembrete do evento assustador. Os restos mortais de Jim Miller foram eventualmente repatriados para o Texas, onde ele encontrou seu último descanso no cemitério Oakwood, em Fort Worth. Após sua morte, um cidadão respeitado ofereceu uma avaliação sucinta e sem verniz de Miller. Ele era apenas um assassino, o pior homem que já conheci. Esse sentimento encapsula a essência de James Brown Miller, dissipando quaisquer ilusões sobre seu caráter. Longe de ser um diácono virtuoso, ele era um assassino frio, eternamente gravado na história como Killing Jim, ou Assassino Miller. Seu legado, intransigente e impiedoso, epitomiza a essência de um caçador de recompensas do Velho Oeste.